pretendem os jornalistas dos profissionais de relações públicas? E por outro lado, ou no reverso da medalha, o que é que os leva a bloquearem um profissional de comunicação? E então falar da inteligência artificial generativa está ou não está a ser utilizada pelos jornalistas nas redações? É sobre este tema que vamos falar neste episódio. Olá viva, seja bem-vinda e bem-vindo ao a Comunicar que nos entendemos. Eu sou a Marta Araújo e este é o meu podcast, um podcast de comunicação e de relações públicas, onde falamos sobre jornalismo, influenciadores digitais, eventos e da gestão de crise para a reputação e notoriedade de pessoas, marcas e empresas. Vamos a isso? Vamos olhar para os factos e como, analisando conclusões de um estudo que entrevistou mais de 3.000 jornalistas em todo o mundo, sim, e também incluiu jornalistas portugueses, obviamente. Falo-vos do relatório sobre o estudo dos mídias de 2024, que nos traz perspectivas avançadas para as relações públicas, sim, é este aqui o nome do estudo. Ele é levado a cabo pela CISAN em parceria com a Universidade de Georgetown em Washington, nos Estados Unidos. Trata-se aqui de um estudo que estes organismos fazem já há mais de 15 anos consecutivos e, portanto, aqui os números e as conclusões que nos trazem já são bastante maduras. O inquérito deste ano, para terem uma ideia, eu referi há pouco, tem mais de 3.000 participações, ou seja, foram, para ser mais precisa, aqui 3.016 inquiridos ou jornalistas de 19 países diferentes no mundo. Para terem uma ideia, Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, a França, a Alemanha, a Finlândia, a Suécia, a Dinamarca, a Noruega, Itália, Espanha, Portugal, como eu vos tinha dito, a China, a Austrália, Singapura, Malásia, Indonésia, Taiwan e Hong Kong. Eu partilho aqui estes países para terem aqui uma ideia da riqueza, no fundo, destes resultados e destes estudos. Uma das questões que foi colocada foi precisamente se estão a usar ferramentas de IA generativas, como o ChatGPT, o Gemini e outros para fins profissionais. As respostas dão conta que 53% deles dizem que não, que de modo algum não utilizam, 28% refere que utilizam pouco, 12% diz que utiliza uma quantidade moderada e apenas 5% diz que utiliza com frequência. No que diz respeito aqui a estas pessoas ou a estes jornalistas que utilizam no âmbito do seu trabalho, e vamos frisar isto, a IA generativa, eles colocam no fundo aqui dizem que estão receptivos a utilizá-la mediante 3 cenários. 1, se fizer sentido, 2, se puder ser validado e 3, se for usado de forma responsável. Uma das questões também que lhes foi questionada foi se, em concreto, para que é que utilizavam esta ferramenta, e 23% referiu que utiliza para pesquisar temas concretos e 19% para criar esboços ou rascunhos iniciais de conteúdo. Portanto, temos aqui, no que diz respeito à IA generativa e à utilização dos jornalistas nas redações, é este, digamos assim, o panorama um pouco à volta do mundo. E agora a questão com que iniciei aqui este episódio, que é o que é que os jornalistas pretendem, ao fim e ao cabo, dos profissionais de relações públicas, e esta foi uma questão colocada de forma clara neste estudo que vos referi. O comunicado de imprensa e o press release continuam a ter aqui um valor significativo para os jornalistas, com quase 3 em cada 4 a distingui-lo como um elemento que realmente gostariam de receber dos profissionais de relações públicas. Outros 68% disseram que consideram que os comunicados de imprensa são úteis para gerar ideias e conteúdos para as suas notícias. No entanto, os comunicados de imprensa são apenas aqui uma parte da equação na chamada de atenção, ou seja, 61% dos inquiridos também referiram que os relatórios de pesquisa originais, como as tendências, os dados e os estudos, são conteúdos que eles gostariam de receber, e enquanto 47% referiram que os especialistas da indústria foram úteis na produção de ideias e de conteúdo. Ou seja, o que é que isto aqui no fundo significa? O que é que os jornalistas
Querem 3 ideias muito importantes, querem propostas relevantes, querem contactos com especialistas e querem dados. E são estas aqui, é por esta ordem precisa que eles realmente mostram valorizar o trabalho das relações públicas ou dos profissionais de relações públicas quando lhes fazem chegar este tipo de conteúdos. Por outro lado, como é que se perde a preferência dos jornalistas? Ou seja, para além de revelarem aqui o que é que pretendem dos profissionais de relações públicas e as ações que apreciam, estes jornalistas inquiridos também revelaram os comportamentos que não toleram, enfim, aqueles que não se coadunam com uma prática saudável entre ambas as partes. E dado que as suas caixas de correio estão a transbordar, já várias vezes temos vindo a falar aqui no podcast sobre este tema, é óbvio que receber o spam com propostas irrelevantes está no primeiro lugar na lista. Então, quando lhes é colocada a questão o que é que levaria a bloquear um profissional de relações públicas, 77% diz enviar-me spam com apresentações irrelevantes, ou seja, enviar press releases, comunicados ou informação que de facto não é relevante para o seu trabalho, para o trabalho em concreto que ele ou ela desenvolvem. Também destacar que outra ação não recomendada, e aqui com 62% é referido como fornecer informações que não são precisas ou sem fontes, também não é recomendável fazê-lo. 55% refere a apresentações que soem a folhetos de marketing. E isto é extraordinariamente importante e no dia-a-dia com as marcas e com as empresas, muitas vezes sinto isto e chamo muitas vezes a atenção para as equipas de marketing das marcas com as quais trabalho e trabalhamos, que é a informação enviada para os jornalistas não pode ter de facto um mood comercial nem de marketing, e aqui este estudo vem mais uma vez reforçar esta ideia. Reforço então, ou sublinho, que 55% dos inquiridos refere que esta é uma das razões pelas quais levaria ou poderia bloquear aqui um profissional de relações públicas. E 48% indica que fazer um acompanhamento recorrente, demasiado recorrente e demasiado intrusivo, com demasiados follow-ups, demasiados telefonemas, não dando tempo aqui ao jornalista para decidir, é também uma prática não saudável na relação entre estes dois profissionais. E quis então partilhar aqui estas 3 questões, ou melhor, estas 3 respostas que este estudo aqui nos traz, mas também lanço-vos a pergunta: o que é que isto significa na prática? Ou seja, quais são as ferramentas de relações públicas que melhor funcionam na atualidade e, concretamente, aqui no cenário português? É precisamente sobre isto que eu vou dar uma formação prática na Academia APAN, na Academia da Associação Portuguesa de Anunciantes. A formação chama-se Otimização de Estratégias de PR na Prática, na qual vamos conhecer de um modo prático e de viva voz, também junto de jornalistas e assessores, e aceder a dados de estudos oficiais feitos nas redações. E chama a atenção que não é só este estudo que eu vos falei, mas outros estudos no qual eu tenho acesso e que são ainda mais focados no panorama nacional e que nos dão conta aqui das preferências dos jornalistas na relação com os profissionais de comunicação e também com os departamentos de marketing e das marcas. E vamos perceber então o que valorizam os jornalistas e os editores portugueses junto dos departamentos de comunicação e quais as ferramentas e as metodologias realmente eficazes para lhes fazer chegar informações práticas. A data é 26 e 27 de setembro e tem como destinatários os gestores de marketing e comunicação, brand managers, gestores de produto e gestores comerciais, também profissionais da comunicação que queiram aprofundar esta área. Vou deixar o link com todas as informações desta formação, que é uma formação, repito, prática, focada naquilo que realmente é a realidade das redações em Portugal. E, portanto, fica aqui o desafio que, caso tenha interesse no tema, encontramos-nos lá. É uma formação online, acontece, como eu referi, nos dias 26 e 27 de setembro. Até lá! Como sugestão de leitura desta semana, trago-vos o Semanário Expresso, aqui na edição papel. Ele que está agora num formato um pouco mais pequenino, continua com o seu primeiro caderno, continua com o caderno de Economia e também com a revista E uma das novidades é o lançamento de um novo suplemento que se chama Ideias,
que traz aqui temas mais de atualidade e com colunistas também muito interessantes. Fica aqui esta sugestão de leitura. Muito obrigada por me ter feito companhia e porque é a comunicar que nos entendemos. Fico a aguardar o seu feedback sobre este episódio. Vou adorar receber a sua opinião. Até para a semana!